Maravilhosas como estão hoje, vamos falar sobre ser rica, sobre o que é para mim ser rica. Então, eu venho assim de uma Catarina que era mega racional, eu era super racional, super mental e o ser rica de facto só existia para quem tinha só era rica quem tinha a carteira cheia de dinheiro e a conta cheia de números, assim muitos números, assim tipo infinitos números. Hum, e e eu claramente não me via nessas pessoas, porque não tinha os números que eu imaginava que uma pessoa rica tinha. E a verdade é que esse ser muito racional e ser muito mental, ah, veio de uma proteção interna, porque eu sinto muito as emoções. Que para quem conhece Human Design e quem está muito mais além de Human Design que eu tenho autoridade emocional. O que é que eu percebi do pouco que li sobre isso? Quer dizer que eu sinto as emoções muito fortes, tenho picos muito altos e muito baixos. E então o que acontece é que eu apaguei, basicamente abafei um bocado, reprimi as minhas emoções durante imenso tempo inconscientemente, ah, e trouxe-me mais ao mental porque de alguma forma sentia que tinha mais controle da situação, porque as minhas emoções eram de facto muito altas e baixas, ainda são. O que acontece foi que eu estava mesmo muito presa no mental e o que aconteceu foi que eu comecei a não ficar satisfeita com a minha vida, porque a verdade é que quem vive no mental muito tempo acaba por não desfrutar da verdadeira experiência humana e eu acabava por não estar a vivê-la de forma plena. E é engraçado que quanto mais eu explorava o autoconhecimento, ou seja, eu comecei assim já há quase 10 anos que eu comecei nesta jornada de autoconhecimento, e quanto mais eu tinha 19 anos quando comecei esta parte do autoconhecimento mais a fundo, e, e quanto mais eu ia explorando, mais ia percebendo havia qualquer coisa que faltava, havia tipo um buraco. E esse buraco eu comecei a perceber que poderiam ser emoções, e não foi logo no início, eu comecei a sentir logo todas as emoções. Eu ainda reprimia muitas emoções que eu não queria ter, porque achava que eram mais, por exemplo, a raiva eu reprimia imenso, até há bem pouco tempo, porque achava que poderia ser agressiva ou violenta ou menos respeituosa. E a verdade é que a raiva exprimida de forma segura para nós e para os outros pode ser uma forma de tu perceberes os teus próprios limites, pode ser uma forma incrível de ativares o teu fogo interno. Então, isto aqui já passei para a frente, mas voltamos para trás. Que é eu abri-me aqui às emoções. E o que é que as emoções me deram? Que tem a ver com o prazer de ser rica e tem a ver, obviamente, com o que é para mim ser rica. Porque enquanto eu era mental e só achava que os ricos eram aqueles que tinham muito dinheiro na conta, eu estava-me a esquecer da riqueza toda à volta. Porque a riqueza não é só dinheiro. E quando eu realmente comecei a explorar as emoções, devagarinho comecei a deixar que elas surgissem, e só há 2 ou 3 anos atrás para cá é que comecei a realmente sentir todas as emoções em pleno, deixar que o caos se instale, sentir mesmo o pico muito alto e o pico muito baixo com tudo a que tenho direito. E a verdade é que eu percebi que há sim riqueza aí. A riqueza é muito mais do que ser rica financeiramente. E a verdade é que o ser rica financeiramente
que eu agora já me sinto cada vez mais também financeiramente, a verdade é que é quase uma consequência, é o produto de tu te sentires rica por dentro. Então eu fui levada pelo universo a criar mesmo uma jornada em que eu percebi que ser rica, eu tive que voltar para trás, sabem? Eu achava que o ser rica era ter muito dinheiro, mas a verdade, o universo levou-me à jornada para dentro, à jornada para dentro de mim, de perceber, ok, eu não me sinto rica, eu não me sinto poderosa, nem empoderada, nem preenchida de mim, e a verdade é que eu tive de caminhar nessa direção. Eu, e o tive de caminhar foi tão simples como eu não me sentir satisfeita, eu não sabia quais eram os meus desejos, não os assumia, mesmo se fossem secretos internamente. Eu vivia completamente a sentir, sabem, aquele lugar em que nós não sabemos qual é o nosso propósito, não sabemos para que é que viemos aqui. Eu acabei por escolher uma licenciatura que fosse assim super transversal, porque eu não sabia bem o que é que eu desejava fazer como trabalho. Eu não sabia sequer que existia este trabalho como mentora, não é? Que agora criei para mim. E a verdade é que eu acabei por tomar escolhas com base em coisas que eu gostava. Pronto, eu gostava de, hum, gostava de números, gostava da parte de engenharia, mas também gostava também da parte de gestão, que também tem muito a ver com números, e então criou-se ali um momento em que eu, pronto, acabei por entrar numa licenciatura de engenharia e gestão industrial que era super mental, super de números, super de factos e zero fluidez, não tem nada a ver com fluidez nem feminino. E a verdade é que aí a riqueza era mesmo factual, era de números, era de material. E quanto mais eu me fui abrindo internamente, mais fui percebendo o quanto eu era pobre por dentro. Eu era pobre por dentro. Esta é a frase. Eu era pobre por dentro. E a verdade é que tudo mudou no dia em que eu percebi que eu não me estava a sentir rica. Eu não era rica internamente. Eu podia ser intelectualmente super inteligente, perspicaz, empenhada, curiosa, dedicada, devota, mas a verdade é que internamente eu não era isso para mim, primeiro, e eu não tinha sequer percepção de qual é que é a minha motivação, de qual é que é o meu propósito, de qual é que é a minha missão, como é que eu desejo servir o mundo, como é que eu desejo ajudar as pessoas. Eu nem sequer tinha desejo por ajudar pessoas exatamente porque eu não sabia como. Eu vou ajudar em quê? Eu não sei como, eu vou ajudar em quê? Então foi à procura do meu propósito e da minha missão que eu acabei por perceber que eu precisava de me encontrar primeiro, eu precisava de sequer reconhecer quais são os meus valores, porque eu também não sabia bem isso. Qual é que são os meus valores? Quais é que são as minhas bases? Eu não fazia ideia e tive que parar para saber, para explorar, testar, porque muitas vezes no autoconhecimento nós não vamos descobrir à primeira, nós não vamos descobrir. Por exemplo, eu andei a mudar os meus valores, assim, palavras e bases de valores para mim, eu mudei umas 5 vezes porque eu não tinha a certeza, ficava com dúvidas e depois ia viver a vida
e sentia se realmente aquilo era mais importante do que a outra coisa ou não, qual é que era mais importante afinal. Depois tentava encontrar de forma muito perfeccionista e mental o que é que era para mim então o valor. Até que eu percebi que quanto mais eu ficava na dúvida e ficava à procura do que eram os meus valores exatamente e tinha que ser 100%, eu comecei a perceber que tudo é mutável. E eu comecei a perceber, na verdade, à força de que há fluidez na nossa vida. A nossa vida, nós não vamos, se calhar, ter os mesmos valores estanque do início ao fim. Se calhar vai haver algumas variações, porque vai haver experiências e momentos da nossa vida, a tal riqueza, essa vai ser a riqueza, porque é isso que nos vai direcionar ao ponto final. E o ponto final nós já morremos, então toda esta jornada nunca é o ponto final. Então nós não podemos, no nosso autoconhecimento, pôr um ponto final no meio do caminho. E a verdade é que eu comecei a perceber na pele, óbvio, mentalmente nós percebemos e sabemos muita coisa, mas na pele, o viver, o sentir, o experienciar humanamente e fisicamente essas experiências e todos os momentos fizeram-me perceber que a verdadeira riqueza não é a carteira. Claro que não é a carteira. Porque se eu tivesse a carteira e não tivesse a estar a viver esta experiência, que se calhar foi mais desafiante, ou aquela experiência que foi êxtase total, eu não estava a ser verdadeiramente rica. E então aí o clique chegou. Para mim ser rica, afinal não é a carteira, nem é a conta. Afinal, para mim ser rica é viver tudo, permitir-me a viver tudo. E aí eu tenho uma boa história, porque eu tive um convite que eu quase recusei, exatamente com esse medo de me arrepender da riqueza da experiência que eu ia viver. Eu fui convidada para ir à Indonésia fazer um summer camp, que eu aliás tenho um episódio do meu podcast a falar muito sobre essa viagem, todos os ensinamentos dela. E a verdade é que eu quase recusei por muitos medos do que é que poderia acontecer, eu ir para o outro lado do mundo sozinha, porque mesmo que eu fosse com um colega, era um colega que eu não conhecia ainda muito bem, e então eu ia para o outro lado do mundo e o que é que podia acontecer a uma miúda, tipo, com 18 anos? Não, foi em 2019, com 21 anos. O que é que iria acontecer a uma miúda com 21 anos ir para o outro lado do mundo, fazer um summer camp com pessoas que não conhece, de várias línguas e para o outro lado do mundo? E o que é que acontece? E todos os meses me vieram à cabeça, acredita que todas as coisas possíveis e imaginárias que pudessem correr mal estavam na minha cabeça. Ansiedade pura, óbvio, né? E a verdade é que depois veio esse medo maior que todos, que foi exatamente, eu explico muito bem isto no podcast, o maior medo de todos foi o de me arrepender de não ter ido. O arrepender-me de a outra pessoa ir no meu lugar e eu ter perdido essa oportunidade. E o que é que eu estava a recusar aí também? A riqueza da experiência. Eu estava a recusar viver a riqueza de uma experiência que me iria tornar rica. Essa experiência tornou-me exponencialmente rica. E eu vim de lá completamente, com muito pouco peso, desnutrida, mas muito nutrida de mim, sabes? Muito nutrida de quem eu sou, de que se eu conseguir ir até ao outro lado do mundo sozinha, sem aceitar isto sem nunca ter andado de avião e ir para o outro lado do mundo sozinha, então eu consigo tudo. Eu consigo tudo. E foi aí.
foi um dos momentos em que eu fiz as pazes com a riqueza e realmente percebi o que é a riqueza. E muitos outros vieram depois disso. Então, para mim, a riqueza é nós podermos viver a nossa vida mesmo na liberdade, na verdade e no respeito com os nossos desejos, com os nossos sonhos. Sabem o que é para mim ser rica agora? É poder fazer um upgrade na nossa casa. É poder ir viajar, mesmo que sejam só 2 dias, para um sítio mega espetacular, para um sítio que tenha lá tudo e que eu não preciso de fazer nada. A riqueza de ter a minha filha comigo quando eu quero, como eu quero, quando eu quero, onde eu quero. Porque a minha filha, é assim, experiências com ela são a coisa que mais me alimenta. Então a riqueza é a riqueza de te nutrir, de te sentires viva, de te sentires apaixonada pela vida e pelos outros. E no meio disso, sim, vais encontrar a tua missão. E no meio disso, sim, vais encontrar os teus valores. E no meio disso, sim, vais encontrar o teu propósito. Porque a tua riqueza não te vai passar despercebida. Essa riqueza tu vais encontrá-la. Essa riqueza está à tua espera, mas só tu é que podes definir quem é a tua riqueza, o que é a tua riqueza. E eu tornei-me verdadeiramente rica quando eu me permiti a viver este prazer de estar viva, este prazer de viver as experiências, esta riqueza de sentir tudo na maior potência, com as emoções nos meus altos e nos meus baixos. Esta é a grande dádiva, esta é a grande riqueza. Presenciar a natureza é a grande riqueza. Poderes sair à rua, poderes tomar um banho com calma, que se calhar vais demorar mais 5 minutos. A riqueza que existe daquela água que está a sair da torneira e tu não estás a fazer mais nada para ela cair e ela está a cair em cima de ti. A riqueza que tens por estares a pagar essa água que está a cair em cima de ti, e em vez de te sentir, oh meu Deus, estou a gastar mais €1 de água, tenho de desligar porque estou a gastar gás ou luz para o esquentador ou para o termoacumulador. E em vez de te focares nisto, foca-te na riqueza. Foca-te na riqueza de, oh meu Deus, esta água toda a cair em cima de mim. Oh meu Deus, se eu não fechar a torneira, ela vai continuar a cair porque eu sou tão abundante que eu posso tê-la o tempo que eu quiser. Eu sou tão rica. Então, se queres mais provas de que já és rica e só precisas de abrir os olhos, muda a tua perspectiva. Tipo, põe-te noutro lugar da tua vida e percebe o quanto tu já és rica, o quanto tu já tens riqueza. E sabes o que é que vai mudar para virares isso financeiramente? É realmente começares a amar um pouquinho mais cada lugar da tua vida. Cada parte de ti. Quanto mais amares, mais vais criar essa espiral de evolução em que vais chegar sim também à riqueza financeira. Porque sim, a riqueza financeira eu acredito mesmo que precisa de muito amor próprio principalmente, porque reconhecer o desejo de querer ser rica e de não querer ser rica só porque tem bués números, é querer ser rica porque há prazer, porque quer viver essa riqueza em prazer. Eu só quero ser rica se for em prazer. E isso não é uma... É quase um limite, sabem? Eu vou colocar o limite de que eu só admito ser rica se for em prazer e eu vou fazer de tudo para ser rica em prazer. É a decisão. Então decide ser rica hoje, já. Um beijo.